A paz do Senhor, amados, voltamos para mais uma leitura diária da Bíblia, livro de 1 Reis, capítulo 1, a velhice de Davi. Sendo, pois, o rei Davi já velho e entrando em dias, cobriam-no de vestes, porém não aquecia. Então disseram-lhe seus servos: busquem para o rei meu senhor uma moça virgem que esteja perante o rei e tenha cuidado dele, e durma no seu seio para que o rei meu senhor aqueça. E buscaram por todos os termos de Israel uma moça formosa, e acharam Abisag, sunamita, e a trouxeram ao rei. E era a moça sobremaneira formosa, e tinha cuidado do rei e o servia, porém o rei não a conheceu. Então Adonias, filho de Agite, se levantou, dizendo: Eu reinarei. E preparou carros de cavaleiros e 50 homens que corressem diante dele. E nunca seu pai o tinha contrariado, dizendo: Por que fizestes assim? E era ele também muito formoso de parecer, e Agite o tivera depois de Absalão. E tinha inteligência com Joabe, filho de Zeruia, e com Abiatar o sacerdote, os quais o ajudavam seguindo Adonias. Porém Zadok o sacerdote, Benaia, filho de Jeoiada, e Natã profeta, e Simei rei, e os valentes que Davi tinha, não estavam com Adonias. E matou Adonias ovelhas e vacas e bestas cevadas junto à pedra de Zoelete, que está junto à fonte de Rogel, e convidou todos seus irmãos, os filhos do rei, e a todos os homens de Judá, servos do rei. Porém a Natã profeta e a Benaia, e aos valentes a Salomão seu irmão não convidou. Então falou Natã a Betseba, mãe de Salomão, dizendo: Não ouviste que Adonias, filho de Agite, reina, e que nosso senhor Davi não sabe? Vem, pois, agora e deixa-me dar-te um conselho para que salves a tua vida e a de Salomão teu filho. Vai e entra ao rei Davi e diz-lhe: Não juraste tu, rei senhor meu, a tua serva, dizendo: Certamente teu filho Salomão reinará depois de mim, e ele se assentará no meu trono? Por que, pois, reina Adonias? Eis que estando tu ainda aí falando com o rei, eu também entrarei depois de ti, e acabarei as tuas palavras. E entrou Batseba ao rei da recâmara. E o rei era muito velho, e Abisag, a sunamita, servia ao rei. E Batseba inclinou a cabeça e se prostrou perante o rei, e disse o rei: Que tens? E ela lhe disse: Senhor meu, tu juraste a tua serva pelo Senhor teu Deus, dizendo: Salomão teu filho reinará depois de mim, e ele se assentará no meu trono. E agora eis que Adonias reina, e agora, ó rei meu senhor, tu não sabes. E matou vacas e bestas cevadas e ovelhas em abundância, e convidou a todos os filhos do rei, e a Abiatar o sacerdote e a Joabe general do exército, mas a teu servo Salomão não convidou. Porém, ó rei meu senhor, os olhos de todo Israel estão sobre ti para que lhes declare quem se assentará sobre o trono do rei meu senhor depois dele. De outro modo sucederá que, quando o rei meu senhor dormir com seus pais, eu e Salomão meu filho seremos os pecantes. E estando ela ainda falando com o rei, eis que entra o profeta Natã. E o fizeram saber ao rei, dizendo: estando ela ainda falando com o rei, eis que entra o profeta Natã. E o fizeram saber ao rei, dizendo: Eis ali está o profeta Natã. E entrou à presença do rei, e prostrou-se diante do rei com o rosto em terra. E disse Natã: Ó rei meu senhor, disseste tu: Adonias reinará depois de mim, e ele se assentará sobre o meu trono? Porque hoje desceu e matou vacas e bestas cevadas e ovelhas em abundância, e convidou a todos os filhos do rei, e aos capitães do exército, e a Abiatar o sacerdote, eis que estão comendo e bebendo perante ele, e dizem: Viva o rei Adonias! Porém a mim acendeu teu servo, e a Zadok sacerdote, a Benaia, filho de Jeoiada, e a Salomão teu servo, não convidou. Foi feito isso da parte do rei meu senhor? E não fizeste saber ao teu servo quem se assentaria no trono do rei meu senhor depois dele? E respondeu o rei Davi e disse: Chamai-me a Batseba. E ela entrou à presença do rei e estava em pé diante do rei. Então jurou o rei e disse: Vive o Senhor, o qual remiu a minha alma de toda angústia, que como te jurei pelo Senhor Deus de Israel, dizendo: Certamente teu filho Salomão reinará depois de mim, e ele se assentará no meu trono em meu lugar, assim o farei no dia de hoje. Então Batseba se inclinou com o rosto em terra e se prostrou diante do rei e disse: Viva o rei Davi, meu senhor, para sempre. Salomão é constituído rei. E disse o rei Davi: Chamai-me a Zadok, o sacerdote, a Natã profeta, e a Benaia, filho de Jeoiada, e entrar à presença do rei. E o rei lhes disse: Tomai convosco os servos de vosso senhor, e fazei subir a meu filho Salomão na mula que é minha, e fazei-o descer a Giom. E Zadok o sacerdote com Natã o profeta, ali ungirão rei sobre Israel. Então tocareis a trombeta e direis: Viva o rei Salomão! Então subireis após ele, e virá e se assentará no meu trono, e ele reinará em meu lugar, porque tenho ordenado que ele seja guia sobre Israel e sobre Judá. Então Benaia, filho de Jeoiada, respondeu ao rei e disse: Amém, assim o diga o Senhor Deus do rei, meu senhor.
Amém. Assim o digo, Senhor Deus do rei, meu senhor. Como o Senhor foi com o rei, meu senhor, assim o seja com Salomão e faça que o seu trono seja maior do que o trono do rei Davi, meu senhor. Então desceu Zadok, o sacerdote, e Natã o profeta, e Benaia filho de Jeoiada, e os quereteus e os peleteus, e fizeram montar a Salomão na mula do rei Davi e o levar a Giom. E Zadok o sacerdote tomou o vaso do azeite do tabernáculo, e ungiu a Salomão e tocara a trombeta, e todo o povo disse, Viva o rei Salomão! E todo o povo subiu após ele, e o povo tocava gaitas, e alegrava-se com grande alegria, de maneira que com seu clamor a terra retiniu. E o ouviu Adonias e todos os convidados que estavam com ele, que tinham acabado de comer. Também Joabe ouviu o sonido das trombetas e disse, Por que há tal ruído na cidade alvoroçada? Estando ele ainda falando, eis que vem Jonatas, filho de Abiatar o sacerdote, e disse a Adonias, Entra, porque és homem valente e trarás boas novas. E respondeu Jonatas e disse a Adonias, Certamente nosso senhor rei Davi constituiu rei a Salomão. E o rei enviou com ele a Zadok, o sacerdote, a Natã o profeta, e a Benaia, filho de Jeoiada, e aos quereteus e aos peleteus. E o fizeram montar na mula do rei. E Zadok, o sacerdote, e Natã o profeta, ungiram o rei em Giom, e dali subirão alegres, a cidade está alvoroçada. Este é o clamor que ouviste. E também Salomão está sentado no trono do reino. E também os servos do rei vieram abençoar o nosso senhor, o rei Davi, dizendo, Faça teu Deus que o nome de Salomão seja melhor do que o teu nome, e faça que o seu trono seja maior do que o teu trono. E o rei se inclinou no leito. E também disse o rei assim, Bendito o Senhor Deus de Israel, que hoje tem dado quem se assente no meu trono, e que os meus olhos ouvissem. Então estremeceram e se levantaram todos os convidados que estavam com Adonias, e cada um se foi ao seu caminho. Porém Adonias temeu Salomão, e levantou-se e foi, e pegou das pontas do altar. E fez-se saber a Salomão, dizendo, Eis que Adonias teme ao rei Salomão, porque eis que pegou das pontas do altar, dizendo, Jura-me hoje o rei Salomão que não matará seu servo à espada. E disse Salomão, Se for homem de bem, nenhum de seus cabelos cairá em terra, porém se achar nele maldade, morrerá. E enviou o rei Salomão e o fizeram descer do altar. E veio e prostrou-se perante o rei Salomão, e Salomão lhe disse, Vai para a tua casa. Amém.